pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados diante cometidos, sobre a paciência de Deus para declarar, dizer neste tempo a sua justiça, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 26. Todo apóstolo refutado e derrubado, toda justificação, seja de judeu ou gentil, pelas obras no discurso anterior, está agora provando o que afirmou, que a justiça de Deus sem a lei se manifesta, sendo testemunhado pela lei e pelos profetas. Sim, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, mostrando que agora nos tempos do Evangelho não há diferença entre judeu e gentios, mas que na justificação de tanto a justiça de Deus sem a lei é manifestada. Isso ele prova mostrando que o Evangelho ensina sobre o caminho da justificação, pois o Evangelho apenas revela a justiça de Deus, conforme Romanos capítulo 1, versículo 16 ao 17. Não me envergonha do Evangelho de Cristo. Assim, as palavras são a declaração do caminho do Evangelho da justificação pela justiça de Deus, e isso de forma clara e completa, e o benefício falado é tão grande e glorioso, sendo o primeiro benefício que recebemos pela união com Cristo, e o fundamento de todos os outros benefícios, que meu texto é considerado o Evangelho, uma parte principal do Evangelho escrito, expressando de forma breve e completa este excelente ponto mais do que qualquer outro texto. Observe nas palavras particulares o assunto declarado e explicado, a saber, justificação de pessoas, ou sua justificação. E o significado disso aqui é ser esclarecido e liberto de todas as ambiguidades e mal-entendidos. Justificação significa tornar justo, como santificação é tornar santo. Glorificação tornar glorioso, mas não fazendo apenas por infusão de graça e santidade em uma pessoa, como ensinam os papistas, confundindo justificação e santificação, mas fazendo apenas em julgamento, por uma sentença radical descarregando culpa, libertando de culpa e acusação, aprovando, julgando, possuir e declarar que uma pessoa é justa. O uso altera a significação. É uma palavra jurídica ou termo legal e faz referência a julgamento e julgamento. Para mim é uma coisa muito pequena que eu deveria ser julgado por você, ou pelo julgamento do homem. Sim, eu não julgo a mim mesmo, pois nada sei por mim mesmo, mas nem por isso sou justificado, mas quem me julga é o Senhor. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3 ao 4. E é tão oposta à condenação no julgamento, que se houver uma controvérsia entre os homens, eles vierem ao julgamento, para que os juízes possam julgá-los, então justificarão o justo e condenará o ímpio. Deuteronômio capítulo 25, versículo 1. E por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras será condenado. Mateus capítulo 12, versículo 37. E se opõe tanto a acusação quanto a condenação. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? Quem é o que o condenar? Romanos capítulo 8, versículo 33 ao 34. E assim, se eu me justificar, minha própria boca me condenará. Jó capítulo 9, versículo 20. Eu matarei meus próprios caminhos diante dele. Eu ordenei minha causa, eu sei que serei justificado. Quem é aquele que pleiteará comigo? Jó capítulo 13, versículo 15 ao 19. Aqui a justificação é claramente oposta à acusação ou falha, e é claramente oposta à sentença da condenação. Fazei e julgai vossos servos, condenando o ímpio para fazer recair sobre sua cabeça o seu caminho, e justificando o justo para dar-lhe segundo a sua justiça. 1 Reis capítulo 8, versículo 32. Nesse sentido, é pecado justificar o ímpio. As ações já devem existir e serem levadas em julgamento, para que possam ser justificadas, conforme Jó capítulo 33, versículo 32, Isaías 43, versículo 9 ao 26. A justiça da retidão não consiste na natureza intrínseca de uma ação, mas em sua concordância com a regra de julgamento, de modo que as ações são chamadas justas e retidão por uma denominação extrínseca
em relação à regra de julgamento de Deus. E essa justiça aparece tentando a ação de acordo com a regra e fazendo uma estimativa dela que está aprovando ou desaprovando, justificando ou condenando, achando que é pecado ou não é pecado, ou violação da lei. Assim podemos dizer da retidão das pessoas com referência a tais hábitos ou ações. E porque a justiça das pessoas justas aparece quando elas são levadas a julgamento. Então é dito que elas são justificadas de uma maneira especial, como se fossem então justificadas, isto é, quando sua justiça é declarada. Como foi dito que Cristo foi gerado o Filho de Deus na ressurreição, conforme Atos 13, versículo 33. Porque ele foi então declarado como Filho de Deus. E no mesmo sentido diz que nós que somos adotados no presente, aguardamos nossa adoção, isto é, a manifestação dela. Romanos capítulo 8, versículo 23. E assim, mesmo Deus é considerado justificado quando julgamos suas ações como devemos fazer e as consideramos justas, conforme Jó capítulo 32, versículo 2, Salmo 51, versículo 4 e Lucas capítulo 7, versículo 29. Embora nada pode ser acrescentado à infinita justiça de Deus e a sabedoria dita ser justificada por seus filhos, portanto a justificação não é uma mudança real de um pecador em si mesmo, mas apenas uma mudança relativa com referência ao julgamento de Deus. E assim, a palavra é usada no texto e também em questões de judicatura em toda a Escritura. Sim, alguns argumentam contra os papistas que em nenhum lugar das Escrituras é usado de outra forma, exceto por um tropo emprestado disso como o sentido apropriado. E no texto, sem dúvida, significa ser considerado e contabilizado apenas aos olhos de Deus, pois tal justificação é aqui tratada apenas como aparece no texto. E eu tenho explicado o sentido da palavra por mais tempo, porque o engano, por causa de sua composição, ocasionou aquele erro papista pela qual o benefício significado por ela é obscurecido. Sim, derrubado de modo que tivemos a necessidade de lutar pelo sentido da palavra, pois tal justificação é aqui tratada apenas como aparece no texto. No texto temos as 8 coisas seguintes: as pessoas justificadas, todos os tipos de pecadores que crerão, sejam judeus ou gentios. Segundo, o justificador ou a causa eficiente, que é Deus. Terceiro, a causa impulsiva, a graça. Quarto, os meios efetuando ou a causa material, a redenção de Cristo. Quinto ponto, a causa formal, a remissão dos pecados. Sexto ponto, a causa instrumental, a fé. Sétimo ponto, o tempo de declaração, o tempo presente. Oitavo, o fim, que Deus possa parecer justo. A partir daí, portanto, surgirão várias observações úteis, todas tendendo a explicar a natureza da justificação, que deve ser estabelecida e eliminada do texto, confirmada particularmente, e eu então farei uso delas completamente. Primeiro, aqueles que são justificados são pecadores, tais que carecem da glória de Deus, isto é, da aprovação de Deus, da imagem de santidade de Deus, de felicidade eterna. A lei condena todos os pecadores e os atinge como raio, conforme Romanos capítulo 3, versículo 20, e os condena a vergonha, confusão e miséria, em vez de glória e felicidade, pelos termos estritos dela, que ninguém cumpre nem pode fazer, nem judeus nem gentios. Não há esperança se a graça gratuita não os restaura. Segundo ponto, Cristo veio apenas para salvar os pecadores e morreu para este fim. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. Romanos capítulo 5, versículo 6. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Mateus 18, 11. E Deus deve ser acreditado para a salvação. Como Deus que justifica o ímpio, ele deve crer como alguém que não trabalha naquele que justifica o ímpio. Romanos capítulo 4, versículo 5. Segundo, pecadores de todos os tipos, sem diferença, sejam judeus ou gentios, que creem e são sujeitos desta justificação. Este é o escopo do apóstolo, para mostrar que enquanto judeus e gentios foram universalmente condenados pela luz e lei da natureza,
ou a lei escrita, então a justiça de Deus está sobre todos os que creem, conforme Romanos capítulo 3, versículo 21. Este foi um grande ponto a ser definido contra os judeus no tempo do apóstolo, que se apropriaram da justificação de forma legal, e para aqueles que eram proselítios da lei e da circuncisão. Portanto, o apóstolo Paulo insistiu veementemente nisso. Romanos 10, capítulo 11 ao 12. Foi um ponto recentemente revelado aos apóstolos, para que os gentios pudessem ser aceitos sem se converterem em judeus, e muito valorizados como uma revelação muito gloriosa, porque apesar do privilégio da lei para os judeus, por quebrarem a lei, eles tinham tanta necessidade de justificação gratuita quanto os gentios, e nenhuma dignidade acima dos gentios por suas obras, mas eram pecadores ainda maiores. E quando há igual necessidade e valor, Deus pode justamente justificar tanto um quanto o outro. Romanos 3, versículo 9. Deus é um Deus dos gentios, bem como dos judeus, como ele prometeu, conforme Romanos capítulo 4, versículo 9 ao 13, Gálatas 3 e 8. Terceiro, Abraão foi justificado antes de ser circuncidado, para ser o pai dos que creem, embora incircuncisos, para que herdem a mesma bênção. Quarto ponto, isso aparecerá mais adiante, mostrando que a justificação é somente pela fé, e sem dependência da lei, meramente pela justiça de outro, e assim, judeus e gentios são igualmente capazes disso. Que justificador ou causa eficiente da justificação é Deus. É um ato de Deus, é Deus quem justifica. Ele só pode justificar de forma autoritária e irreversível. Romanos 8:33. Porque ele é o legislador e tem poder para salvar e destruir. Este caso diz respeito à lei de Deus e só pode ser julgado em seu tribunal. Ele é o juiz do mundo. É uma pequena coisa sem valor ser justificado pelo homem ou apenas por nós mesmos. A ele é devida a vida de sofrer pelo pecado e praticar a justiça. E, portanto, somente ele pode dar quitação pelo pagamento ou liberação do devedor. Quarto, Deus justifica as almas livremente por sua graça, livremente. Uma dessas expressões foi suficiente, mas rebombrá-la mostra a importância da verdade, para despertar ainda mais nossa atenção. Aqui está a causa impulsiva da justificação e sua maneira livre de concedê-la de acordo. Isso significa o favor gratuito e merecido de Deus, em oposição a qualquer obra de nossa própria justiça, pelas quais isso possa ser contestado como uma dívida para conosco. Ora, para aquele que trabalha, a recompensa não é atribuída à graça, mas à dívida. Romanos 4. Se é pela graça, já não é pelas obras, caso contrário, a graça não é mais graça, mas se é pelas obras, o trabalho não é mais trabalho. Romanos 11, versículo 6. Pela graça você é salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9. Quem nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, mas agora se manifesta pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 ao 10. Graça e misericórdia e amor mostrado livremente, fora do movimento próprio de Deus, mostrando misericórdia, porque Ele mostrará misericórdia, e nos amando, porque Ele nos amará. Porque não havia nem há nada em nós, senão que poderia levar Deus a nos condenar, pois todos nós pecamos. Segundo, porque Deus removeria a vanglória e teria sua graça glorificada e exaltada em nossa salvação. Ele terá todo louvor e glória, embora tenhamos a bem-aventurança, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco, por meio de Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 7 ao 9. Quinto, Deus justifica os pecadores pela redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs como propiciação pela fé em seu sangue. Este é o meio efetivo ou causa material de nossa justificação, a saber, redenção e propiciação por meio do sangue de Cristo, que é a justiça de Deus entesourada nele. Por redenção, entende-se apropriadamente uma libertação feita pelo pagamento de um preço. Portanto, as palavras resgatar e redenção são frequentemente usadas em Êxodo 13:13, Números 3, versículo 48 ao 51, Levítico 25, verso 24 ao 52, e etc.
partir dessa significação adequada, é emprestado para significar uma libertação sem preço, ou melhor, por uma metonímia da causa, colocada para um efeito mais alto, o estado de glória. De modo que o estado de glória é chamado de redenção, como sendo o efeito completo e culminante da redenção de Cristo. Portanto, é chamada de posse comprada. Por propiciação, entende-se aquilo que aplaca a ira de Deus pelo pecado e a ganha a seu favor. E esta propiciação de Cristo é tipificada de duas maneiras. Em primeiro lugar, nos sacrifícios propiciatórios, cujo sangue foi derramado, e em segundo lugar, o propiciatório era porque cobria a arca onde estava a lei, e o sangue dos sacrifícios para expiação era aspergido pelo sumo sacerdote diante dela. E este propiciatório era um sinal da favorabilidade de Deus para com o povo pecador em residir entre eles. Hebreus capítulo 9, versículo 5. Agora esta doutrina parece confirmada por estas razões. Primeiro, porque Cristo, pela vontade de Deus, deu a si mesmo como resgate por nós para nos redimir do pecado e da punição e da ira e da maldição. Ele se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade. Tito capítulo 2, versículo 14. Ele se entregou à morte por nós, foi entregue por nossas ofensas. Sua morte foi o preço de nossa redenção, para que fôssemos justificados aos olhos de Deus. Deus o entregou à morte, ele não o poupou para que ele pudesse ser feito justiça. Ele deu a sua própria vida em resgate por muitos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Mateus capítulo 20, versículo 28. Ele nos comprou por esse preço. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Ele nos resgatou não com prata e ouro, mas com seu precioso sangue como de um cordeiro sem mácula. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 19. Ele sofreu a penalidade devida a nós pelo pecado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Ele carregou nossos pecados em seu próprio corpo no madeiro. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ele foi feito maldição por nós, e desta forma nos redimiu da maldição da lei. E para que ele pudesse ser feito maldição, ele foi feito pecado por nós. Ele se sujeitou à lei, tanto em obediência ativa quanto passiva, e obedeceu ao seu Pai até a morte, fazendo e sofrendo sobre seu mandamento. E sua obediência foi para a nossa justificação. Compare Romanos 5, versículo 19, com Filipenses capítulo 3, versículo 8 ao 9. Assim Cristo satisfez tanto nossa dívida de justiça, quanto a dívida de punição, por nossa falta, mancha de pecado e falta de justiça, bem como nossa culpa de desestabilidade ao castigo, que podemos estar livres da ira e considerados justos aos olhos de Deus. Seu sofrimento foi o ato consumador da redenção, e portanto tudo é atribuído a ele. Até mesmo ao seu sangue, embora outras ações e sofrimentos concordam, somos justos por ele, assim como fomos culpados por Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12. Segundo, Deus aceitou este preço como uma satisfação para a sua justiça, que ele mostrou ao ressuscitar Cristo dentre os mortos, e assim aceitá-lo por todos os nossos pecados. Ele foi justificado no Espírito. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Para nós, ressuscitou para a nossa justificação. É Deus quem justifica. Quem ele é que condena? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou dentre os mortos. Romanos capítulo 8, versículo 33 ao 34. E com a sua oferta ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10 e 14. E este sacrifício foi um cheiro suave para Deus. Efésios capítulo 5, versículo 2. Se Cristo tivesse afundado sobre o peso de nossos pecados e não tivesse ressuscitado, o pagamento não teria sido concluído e, portanto, a dívida não quitada. De justiça porque vou para meu Pai. João 16 e 10. Terceiro, essa redenção está em Cristo quanto ao benefício dela, de modo que não pode ser obtida a menos que estejamos em Cristo e tenhamos Cristo. Assim o texto expressa e mostra que ele é propiciação, e como tal ele é nossa justiça. Temos redenção e justiça nele. E nisso nossa liberdade da condenação. Romanos 8, 1. Cristo morreu para que sua semente fosse justificada, aqueles que estão nele pela redenção e regeneração espiritual. Sexto, a causa formal da justificação
ou aquilo em que ela consiste é a remissão do pecado, isto é, não apenas a culpa e o castigo são removidos, mas também a falta, porque é um perdão baseado na justiça que também limpa a falta. Por ele somos justificados de todas as coisas, porque a lei nos impõe. Atos 13:39. Nos homens sujeitos a uma lei não há meio termo entre não imputar o pecado e imputar a justiça. E por isso estes termos são usados como equivalentes. Através deste homem é pregado o perdão dos pecados. E por ele são justificados todos os que creem. Atos 13:38 e 39. Isso ocorre por meio do derramamento de sangue de Cristo. Sétimo, Deus justifica um pecador pela fé no sangue de Cristo. A fé é a causa instrumental de receber este benefício, a fé no sangue de Cristo. Primeiro, esta fé é crer em Cristo, para que possamos ser justificados por Ele, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Até nós temos crido em Jesus Cristo para que fomos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Cremos em Cristo para a justificação, devido ao senso de nossa incapacidade de obter a justificação pelas obras. Segundo, essa fé não nos justifica como ato de justiça, conquistando e obtendo nossa justificação pelas obras dela. Por isso teria sido justificação pelas obras como sobre a lei, diametralmente oposta à graça e ao dom gratuito, o que exclui toda a consideração de qualquer obra nossa como sendo nossa justiça. Sobre qualquer denominação ou termos diminutivos, quer você chame isso de legal ou evangélico. Embora você considere isso não mais do que o pagamento de um grão de pimenta, a fé nesse caso é considerada como não funcionando, e não é a fé que substitui a justiça da lei, mas a justiça de Cristo que satisfaz pelo que deveríamos ter feito ou sofrido como foi demonstrado. Terceiro, Deus justifica pela fé como um instrumento pela qual recebemos a Cristo e sua justiça, pela qual somos devidamente justificados e somos justificados pela fé, apenas metominamente. Vem em razão da justiça recebida por ela e ser justificado pela fé e por Cristo. É tudo um. Pela fé recebemos a remissão dos pecados. Seu efeito é a recepção da justificação, não a operação dela. Como se pode dizer que um homem é mantido por suas mãos ou alimentado por sua boca, quando eles recebem apenas o que nutre, sua comida e bebida. O copo é colocado para o licor no corpo. Cristo está em nós pela fé, recebeu, comeu, bebeu. 5. Devemos entender a fé no sentido pleno de receber a remissão da falta, bem como da punição. Acreditamos que Deus não nos atribui a culpa do menor pecado, e onde se diz que a fé é imputada como justiça, é por causa do objeto que ela recebe. Cremos que a justiça de Cristo é imputada a nós como nossos pecados são para Ele, ou então não receberemos a remissão dos pecados por crer, o que é contrário a nos causar de pecado e condenação, o que significa imputar o pecado. Junto com a remoção da acusação do pecado, recebemos o dom da justiça. Isso temos da recepção da redenção e derramamento do sangue de Cristo, conforme Efésios 1:7, Mateus 26 e 28. Oitavo ponto. Que Deus, ao apresentar Cristo como propiciação pela fé em seu sangue, pretendia declarar sua justiça agora sobre o Evangelho, para a remissão dos pecados passados e presentes, daqueles pecados passados e cometidos sobre o Antigo Testamento, que foi o tempo da tolerância de Deus em perdoar, muito antes de sua justiça ser realmente satisfeita pela expiação de Cristo. A base desses perdões é agora revelada pela vinda de Cristo, para que esses perdões não sejam uma mancha para a justiça de Deus, agora satisfeita. Primeiro, por esta justiça entende-se a justiça de Deus mencionada na proposição, da qual o texto é apenas uma confirmação, a saber, a justiça de Deus, não só a justiça essencial, que é uma propriedade essencial de Deus, mas a justiça que está sobre todos os que creem, a justiça de Cristo, que é o fim da lei, e portanto chamada de justiça de Deus, aquela que Cristo operou por nós, que nos é dado e recebemos pela fé, aquilo pela qual Cristo respondeu à lei por nós, pela qual, com o preço que nos redimiu, que é chamada de justiça de Deus, porque é a obra de Deus e só Deus tem aceitação e aprovação. Como Cristo é chamado de Cordeiro de Deus, porque Deus o proveu e o aceita como oferta. João 1:29.
Da mesma forma, o reino de Cristo é chamado de reino de Deus, porque a própria mão de Deus o estabeleceu, mantém e governa. Efésios capítulo 5, versículo 5. Cristo, que se tornou obediente até a morte para operar essa justiça, era Deus tanto quanto homem. E esta é a justiça de Deus aqui, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3, versículo 9. Segundo, Deus pretendia declarar nos tempos do Evangelho sua justiça perdoando pecados passados, no tempo da tolerância de Deus sobre o Antigo Testamento, e também justificando aqueles que creem em Cristo no presente. Pois foi por justiça de mesmo Cristo que os pecados foram perdoados sobre o Antigo Testamento, assim como agora, conforme Hebreus 13:8. Cristo foi o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Somente a justiça não foi realmente cumprida e revelada então, mas foi obscurecida pelos sacrifícios, resgates e redenções. Portanto, este foi o tempo de tolerância de Deus, porque Ele perdoou os pecados, por assim dizer, sem pagamento e satisfação imediata. Ele teve paciência e não pagou a dívida, até que Cristo pagou tudo. Mateus 18:26. Mas então Deus prometeu que revelaria sua justiça no devido tempo, e isso Ele fez pela apariação de Cristo. O fim desta manifestação é que Deus pode parecer justo perdoando os pecados passados e presentes, e o justificador daquele que crê em Cristo. Aqui, a propriedade essencial de Deus é exaltada e aparece gloriosa na justificação, pela mencionada justiça de Deus. Primeiro, como Deus justifica livremente pela graça, Ele apareceria dessa maneira apenas justificando os pecadores, pois seria uma mancha para a justiça de Deus perdoar sem uma satisfação e justiça executada, e portanto, embora Ele seja gracioso e misericordioso, ainda assim Ele não inocentará o culpado. E assim os santos de Deus concluíram que Deus tinha uma justiça e redenção pela qual Ele perdoou o pecado, embora não tenha sido revelado. Deus teria justiça e misericórdia para encontrar em nossa salvação. Salmo 85:10. Segundo, Deus quer que pareça que apenas Ele é justo, e portanto nos salva não por nossa própria justiça, mas pela dele, que é de fato mais exaltada por nossa injustiça ocasionalmente, embora Deus não seja, portanto, injusto ao se vingar. Terceiro, Deus parece ser o único procurador e trabalhador de nossa justiça, e portanto nosso justificador por meio da aquisição, bem como por meio de julgamento, e assim Ele nos justificará por uma justiça própria, e não por nós mesmos, para que possamos nos gloriar somente no Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 ao 31. Uso 1. Serve para instrução por meio de encorajamento e consolo, que a grande felicidade daqueles que estão em Cristo é que seus pecados são perdoados e eles são considerados justos aos olhos do juiz do mundo, por meio da redenção que é pelo sangue de Cristo. E este benefício contém toda a bem-aventurança da vida e suas consequências. Romanos 4:6. Aquele homem a quem Deus imputa justiça sem obras tem uma bem-aventurança em si, e uma bem-aventurança tão externa em relação à parte espiritual como Abraão teve, compreendendo todas as bênçãos espirituais em Cristo, pois os que são da fé são abençoados com o fiel Abraão, pois esta justiça, sendo a bênção fundamental, é revelada de fé em fé, e os que são justos pela fé são justificados pela justiça. Primeiro, eles são libertos da acusação do pecado e falta diante de Deus. Quem deve lançar alguma coisa contra eles ou sofrer para trazer no tribunal de Deus qualquer acusação ou contra eles? É Deus que justifica, e Cristo morreu e ressuscitou. Eles são redimidos dentre os homens, eles são redimidos para que Deus, as primícias do Cordeiro. Em sua boca não há dolo, eles são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Segundo, eles são libertos de toda condenação em sentença e execução, a maldição e ira de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3, versículo 13. Jesus que nos livrou da ira vindoura. Tu tiraste toda a tua coleira, desviaste-te do furor da tua ira. Salmo 85, verso 3. A ira de Deus é um fardo insuportável, o fundamento de todas as misérias, cujo fundamento é destruído, e um fundamento de bem-aventurança estabelecido, pela qual temos paz com Deus e somos totalmente reconciliados com Deus. Vocês que outrora estavam alienados e inimigos em sua mente por obras perversas, agora Ele os reconciliou
no corpo de sua carne através da morte, para apresentá-los santos e irrepreensíveis aos seus olhos. Colossenses capítulo 1, versículo 21 ao 22. Agora, onde não há culpa diante de Deus, não pode haver ira de Deus. Terceiro, ele não precisa buscar a salvação pelas obras da lei, e portanto são libertados de um jugo que não pode ser suportado, de observâncias sem fim que fariseus e papistas acumularam, de sustos contínuos, dúvidas, medos e terrores pela lei, de uma lei que ele opera a ira, de uma lei que irrita o pecado, de uma lei de morte e um ministério de morte e condenação. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 ao 9. Monte Sinai, que gera escravidão. Gálatas capítulo 4, versículo 24. Quarto ponto. Assim eles são libertados de uma consciência condenatória, de uma outra forma ainda que, como um verme. Se o sangue de touros e de bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos santifica para a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a sua consciência dos mortos, trabalha para servir ao Deus vivo. Hebreus 9:14. Uma consciência culpada é uma consciência suja e tornará todos os serviços e deveres trabalhos mortos, impróprios para o serviço do Deus vivo. É o sangue de Cristo aplicado pela fé que tira a impureza da culpa da consciência. Portanto, o sangue de Cristo tem a única eficácia desta forma, para tirar a consciência do pecado. Assim eles passam a ter uma boa consciência, sem ofensa para com Deus. Atos 24, verso 16. Quinto, é uma justiça eterna pela qual sua posição em Cristo é assegurada. É uma redenção eterna que é obtida. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Enquanto pela lei aqueles que foram justificados hoje normalmente podem cair sobre a condenação, a ponto de precisar de outro sacrifício pelo pecado amanhã, eles não tiveram nenhuma purificação real de consciência do pecado por esses sacrifícios e, portanto, não poderiam ter uma libertação duradoura de suas consciências da culpa por eles. Aqui é muito diferente. Aqui está uma redenção eficaz, completa e perpétua, atingindo a consciência do pecador para a purificação de todos os pecados presentes e futuros. 1 João capítulo 1, versículo 7. Sexto, é uma justiça de valor infinito, porque é a justiça daquele que é Deus, e seu nome é Jeová, nossa justiça. Jeremias capítulo 23, versículo 6. É portanto mais poderoso para salvar do que o pecado de Adão foi para destruir ou condenar. Cristo é aqui o poder de Deus, portanto somos poderosos e conquistamos pela fé. Da mesma forma, há uma abundância maravilhosa de misericórdia e graça que nos é trazida por Jeová, nossa justiça abundante e redenção. Deve ser muito abundante, porque é infinito. Embora nenhuma criatura pudesse satisfazer o pecado, Jeová poderia fazê-lo abundantemente, e portanto em Cristo a misericórdia de Deus prevalece acima de nossos pecados. Salmos 103, verso 11 ao 12. A graça e a justiça de Deus estão envolvidas em nosso nome nessa justiça. A justiça é terrível e parece ser contra a misericórdia para as pessoas naturais, mas é diferente para os crentes. É pacificado e apaziguado por meio dessa justiça. É satisfeito por Cristo por nossos pecados. A justiça se torna nossa amiga, se une à graça e em vez de pleitear contra nós, é totalmente por nós, e fala ao contrário do que fala os pecadores por meio de Cristo. Também podemos pleitear a justiça pelo perdão por meio da misericórdia em Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 26. Oitavo, podemos ter certeza da santidade e glória, libertação do poder e domínio do pecado, bem como a acusação dele diante de Deus, e culpa em nossas consciências, pois este foi o fim da morte de Cristo. A quem justificou, a esses também glorificou. A lei era a força do pecado, pois o pecado tinha o direito de governar em nós por causa da maldição. E então Satanás também governa. Mas aqui está nossa libertação do pecado de Satanás, sim, da morte também, conforme Hebreus 2, versículo 14 ao 15, Oséias capítulo 13, versículo 14. E pela mesma razão somos elevados por essa excelente justiça a um estado melhor do que tínhamos em Adão no início, pois Cristo morreu para que pudéssemos receber a adoção de filhos e do Espírito, para que sejamos colocados sobre uma nova aliança e colocados no caminho certo da santidade, servindo por amor.
Gálatas capítulo 3, versículo 14. 1 João capítulo 4, versículo 19. Nono ponto. Podemos ter certeza, portanto, de uma concordância de todas as coisas para o nosso bem. Todas as coisas cooperarão para o bem por meio da graça, para nos levar à glória, porque Deus é por nós, que é o Criador e governador de todas as coisas. Deus nunca mais ficará irado conosco, nem nos repreenderá com raiva. Isaías 54, verso 9, Romanos capítulo 5, versículo 2 ao 5. 10º ponto. Portanto, podemos chegar diante de Deus sem confusão de rosto, sim, com ousadia e também com graça em nome de Cristo. João 14, 13 ao 14. E esperar todas as coisas boas dele, em quem temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Efésios capítulo 3, versículo 12. Aproximemo-nos com plena certeza de fé. Hebreus capítulo 20, versículo 22 ao 23. O sangue de Cristo roga por nós no céu, e podemos e devemos pleitear com ousadia uma satisfação em sua conta. 11º ponto. Vivemos naqueles tempos em que esta justiça é plenamente revelada e o pecado é posto fim. Esta é a nossa felicidade acima daqueles que viveram antes da vinda de Cristo, que estavam sobre os tipos e sombras dessa justiça, enquanto nós temos a substância em sua própria luz, e portanto não estamos sobre a lei, sobre a qual eles estavam como mestre e escola. Não somos servos, mas filhos, chamados à liberdade. A pregação da antiga aliança, como a ordenança da igreja a ser instalada, agora cessou. A lei não deve ser pregada agora nos mesmos termos em que Moisés a pregou para a justificação. É contrário em termos de fé, embora fosse suficiente. Para examinar se estamos em Cristo e recebemos esta justificação pela fé, de todo o coração. Primeiro ponto. Considere se você está realmente consciente do pecado e de sua condenação pela lei. Isso é necessário para nos fazer voar para Cristo, e para isso, como grande fim, foi dada a lei. Sem senso de pecado, não haverá valorização de Cristo ou desejo de santidade, mas sim um abuso da graça para segurança carnal e licenciosidade. Aqueles que foram picados pelas serpentes ardentes olharam para a serpente de bronze. Segundo, você confia apenas na misericórdia gratuita para a justificação aos olhos de Deus, renunciando a todas as suas obras neste ponto, como incapaz de permanecer nelas diante da exata justiça de Deus, clamando misericórdia com o pobre publicano? Os perfeccionistas e hipócritas não têm participação neste assunto. Paulo, apesar de tudo que o mundo poderia pensar que ele tinha que pleitear por si mesmo, reputou tudo como esterco, e assim, para que pudesse ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a sua própria justiça, que é dada na lei, mas a que é pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé, isto é, a justiça redentora e propiciadora de Cristo, pela qual ele desejou apenas ser justificado e na qual ele creu para esse fim, opondo-se a tudo que é inerente a si mesmo, o que portanto ele chama de sua própria justiça. Terceiro, você confia com alguma confiança em Cristo, não continuando em um mero suspense? Como mera dúvida não podemos receber nada de bom de Deus. Tiago 1, versículo 6 ao 7. A mera dúvida não liberta a consciência da culpa do pecado, mas deixa a alma sobre terrores. A confiança de Abraão é o exemplo e padrão de nossa fé justificadora, que devemos nos esforçar para alcançar, crendo com plenitude de persuasão, em esperança contra esperança. Embora uma alma crente possa ser assaltada por muitas dúvidas, ainda assim ela luta contra elas e não se entrega ao domínio delas. Sempre tem algo contrário a eles e lutando contra eles. Quarto, você vem a Cristo para a remissão de pecados para o fim certo, ou seja, para que você seja liberto do domínio do pecado diante do Deus vivo. Caso contrário, você não o recebe para o fim certo e não deseja realmente o favor e o gozo de Deus e ser amigo dele. Quinto, você anda em santidade e se esforça para evidenciar essa justificação pelos frutos da fé nas boas obras? Caso contrário, sua fé é apenas uma fé morta, pois uma fé verdadeira purifica o coração. Se Cristo é seu, ele será tanto a santificação quanto a justiça. 1 Coríntios 1:30. Se Deus o tomou em seu favor, ele sem dúvida o purificará. Embora a fé sozinha justifique, sem a concorrência de obras para o ato de justificação, ainda assim essa fé não é tão sozinha
a ponto de não ser acompanhada de boas obras, como apenas o olho vê, mas não está sozinha sem outros membros. Assim o apóstolo Tiago declara a fé que está sozinha para ser morta e nos pede que mostremos nossa fé por nossas obras. O que deve ser entendido não como se as obras fossem as condições para alcançar a justificação, mas como evidências seguras da justificação alcançadas pela fé. É muito necessário. Tiago capítulo 2, versículo 14 ao 15. O Evangelho não é o pacto de obras, exigindo outra justiça para a justificação, por fazer pela vida. As obras nos justificam de tais acusações de homens que nos negam a justificação pela fé. Ou que temos uma fé verdadeira e viva, ou somos boas árvores, não como sendo nossa própria justiça, mas nos qualificando para ela. Uso 3. Serve de exortação aos vários deveres. Primeiro, para os ímpios. É uma advertência para eles da continuação do pecado sobre a ira de Deus, correndo da cabeça para a condenação. Pois aqui está uma porta de misericórdia aberta para eles, uma justiça preparada para que sejam livremente aceitos por Deus. Alguns homens são desesperados, eles amaram os estranhos e irão atrás deles. Jeremias 2:25. Eles estão decididos a correr o risco e se comprazem em correr tão bem quanto os outros. E alguns homens seriam justificados, não buscariam isso de maneira errada. Alguns irão ao Papa para acalmar suas consciências com seus enganos. Alguns para suas próprias obras e desempenho, mas você é exortado a procurar a verdadeira justiça. Cristo diz no Evangelho: Eis-me, eis-me. O reino dos céus está aberto, a misericórdia e a justiça são oferecidas gratuitamente. Jeremias 3, versículo 12. Arrependimento é pregado com remissão de pecados. Atos 2:38. Cuidado para não negligenciar este tempo aceitável, este dia da salvação. Primeiro, se o fizer, você permanecerá sobre a ira de Deus. João 13:36. Sobre a maldição da lei que, como a inundação, varrerá todos os que forem encontrados desta arca, o Senhor Jesus Cristo. Segundo, sua condenação será agravada por recusar tão grande salvação. Você não terá desculpa pelos seus pecados quando recusar a misericórdia. Você não pode dizer que está arruinado por seus pecados passados além da recuperação. E, portanto, é em vão lutar. Pois eis que a remissão de pecados é proclamada a você. E que pecado horrível é esse, desprezar o sangue do Filho de Deus. Objeção 1. Se Deus justifica o ímpio, conforme Romanos 4, versículo 5, por que precisa abandonar a impiedade? Você não pode buscar a justificação verdadeiramente a menos que tenha a mente de viver para Deus em amizade com Ele, pois a justificação é a maneira de Deus nos levar à amizade com Ele e de nos reconciliar. O uso que você deve fazer dele é buscar a amizade de Deus, por meio dele e o gozo dele, porque um homem pede perdão se pretende continuar em rebelião e desafiar seu príncipe. Eles buscam perdão de forma zombeteira que pretendem não voltar à obediência. Gálatas 6, versículo 7 ao 8. Objeção 2. Meus pecados são tão grandes que não tenho ânimo para ter esperança. Resposta. A justiça de Cristo é para todos os tipos de pecadores que crê, sejam judeus ou gentios, e até mesmo para aqueles que mataram e assassinaram o Senhor da Glória, para o principal dos pecadores, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5, versículo 20. Seus pecados são apenas os pecados de uma criatura, mas sua justiça é a justiça de Deus. Exortação 2. Ele exorta aqueles que têm uma mente e se voltar para Deus, para seguir o caminho certo pela fé em Cristo para a justificação. Que não busquem pelas obras como a maioria do mundo faz, e todos estão propensos a fazer. Mas essa doutrina parece muito tola, sim, perniciosa para o homem natural. Torne-se um tolo para que você possa ser sábio. 1 Coríntios 13:18. Caso contrário, vocês trabalharão no fogo e se cansarão por causa da vaidade, e estarão sobre contínuos desconfortos e desencorajados, pois vocês não podem fazer nenhuma boa obra enquanto estiverem na carne sobre a lei e sua maldição. Antes que Deus o tenha recebido em favor, pois a justificação é natural antes da verdadeira santidade de coração e vida. A fé é a grande obra e dever materno. E portanto, enquanto você não crê, você desonra a Cristo e sua morte. Portanto, venha com ousadia, embora você tenha sido um grande pecador.
Atos 10:43, e busque a justiça em Cristo com santidade, conforme Romanos 8, versículo 1. Mas como devo obter fé? A fé é o dom de Deus, e pelo Evangelho, a fé vem por ouvir o Evangelho pregado, e isso vem pela fé ativa, não apenas em palavras, mas em poder, além do que pode ser feita pela realização natural ou humana. Portanto, se você não tem começo disso em você, seu único caminho é atender ao Evangelho e meditar em seu pecado e miséria e na excelência de Cristo, para que você possa estar inclinado em seu coração a crer, pois esta é a maneira que Deus usa para gerar fé. Mas se você tem um desejo e inclinação de voar de si mesmo para Cristo, na inclinação do seu coração, de modo que você prefira Cristo acima de tudo, então o Espírito começou e continuará a obra, para que agora você possa orar com confiança por fé. Objeção 3. Mas sem santidade ninguém verá o Senhor. E como devo obter a santidade? Não posso me santificar, e essa confiança de que você fala pode diminuir minha diligência. Eu respondo: se você tem justiça em Cristo, Deus o tornará santo, e essa confiança é a única maneira de obter santidade por causa dessa justiça. Nele se confirma a nova aliança que promete um novo coração. Se o pecado for perdoado, você será liberto de seu poder e vivificado pela mesma morte e ressurreição de Cristo, pela qual você é justificado. Exortação. Exorta aqueles que são justificados pela fé, primeiro, a andar humildemente como nada sendo de si mesmo, reconhecendo-se inimigo de Deus por natureza, e reconhecer seus pecados na grandeza e hediondez dele, que eles são salvos livremente pela justiça de outro, não por sua própria justiça. Sim, que eles estão tão caídos que a justiça de Deus teria sido contra eles, se não tivesse sido satisfeito. Mas agora eles veem que Cristo satisfez, e sua justiça está acima de seus pecados. Segundo, louvar e glorificar a Deus por meio de Cristo por sua graça. Oh, que abundante graça e amor aparecem na lavagem e purificação de Deus em nós pelo sangue de seu Filho, e em fazer seu Filho pecado e a maldição por nós. E que justiça gloriosa e excelente Deus nos deu em Cristo. Terceiro, andar confortavelmente por conta dessa justiça, triunfar sobre o pecado e a aflição. Tenha confiança em esperar grandes coisas de Deus, pois embora você seja indigno e a graça lhe mostre sua própria indignidade, ainda assim você permanece firme na justiça de Cristo. Glória na esperança da glória de Cristo. Pois se Cristo morreu para reconciliar você quando vocês eram inimigos, muito mais Ele os salvará por sua vida. Agora, vocês estão reconciliados. Peça com ousadia o que você quer, pois Deus está na masculinidade de Cristo como propiciatório. Sempre que o pecado pica e as objeções o perturbam, olhe para a serpente de bronze, confesse o pecado e confie no perdão. Medite na justiça de Cristo e na abundância da graça nele. Se você nunca encontrar tanta impiedade, nem uma boa qualificação, no entanto, Cristo está próximo para o seu conforto. Em todos os seus pecados, aplique-se a esta fonte. Se o pecado está na consciência, enfraquece a paz e a força espiritual. Não se sinta culpado com o medo servil. Você tem uma justiça para livrá-lo disso. Aplique-o pela fé, para que você não tenha mais consciência do pecado como condenação. Você tem uma justiça melhor do que qualquer perfeccionista pode ter. Quarto, apeguem-se a este caminho de justificação, apesar de todo o barulho que é feito no mundo contra ele, pois o diabo se esforçará para amedrontá-lo ou roubá-lo de você, como fez com os judeus, com os gálatas, os papistas e muitos protestantes. E o apóstolo considera que é por um feitiço espiritual. Ele se esforçará para fazer com que você confie nas obras e lhe diga que é para promover a santidade. E confiar nas obras para obter Cristo e lançar as obras no fundamento. Se você perder essa justiça de Cristo sobre qualquer cor ou pretensão, você perde tudo. Gálatas 5, versículo 2 ao 3. Não desonre tanto a Cristo a ponto de pensar em obter aquilo pelas obras que você tem plenamente em Cristo. Não pense que o Evangelho requer outra justificativa para obter isso, pois o Evangelho não é uma aliança legal, mas uma declaração da justiça da fé, e nós, sendo justificados, somos herdeiros por adoção e promessa. Esta é a doutrina que glorifica a Deus e humilha a criatura, que é uma grande marca de sua verdade. Cuidado, portanto, com a razão carnal, que irá em sentido contrário e fará da justiça de Cristo uma pedra de tropeço para você. Quinto e último ponto,
Ande como alguém que desfruta do favor de Deus em Cristo. Deixe que Ele tenha honra disso. Ande, portanto, em santidade, sabendo por que preço você é redimido. Ame a Deus que amou você primeiro. 1 João 4,19. Creia que Deus o capacitará para a prática da santidade, conforme Romanos 6, versículo 14. Particularmente, ande em amor aos santos, exerça o perdão aos seus inimigos. Sentir seus próprios pecados e o perdão de Deus fará com que você tenha pena e perdoe os outros. Caso contrário, você não pode orar ou confiar no perdão de seus próprios pecados em bases razoáveis. Deseje que a graça seja exaltada sobre os outros e espere pacientemente pela declaração completa da justificação no grande dia. Pois aqui sua justificação é conhecida apenas pela fé, mas nas coisas exteriores você é tratado como um pecador. Então sua justiça aparecerá abertamente e você será tratado de acordo com ela.